Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Análise Tática, jogos de meio de semana. Portanto, agora estamos em clima de semifinal de Copa do Brasil, jogo de volta, um clássico do futebol brasileiro, Corinthians e Flamengo. Jogo este nesta quarta-feira, às 9h45 da noite, horário de Brasília. Comigo, como sempre, o Caio Couto. Tudo bem, professor? Tudo jóia, Felipe. Vamos para mais um jogo, né, cara? Jogo de ida no Maracanã, 0-0. Não temos o gol qualificado mais na Copa do Brasil. Portanto, se empatar por 1-1, é decisão por pênaltis. Quem vencer, leva a classificação. Tem favorito, Caio Couto? Felipe, não vejo o fator casa como algo determinante nesse duelo entre Corinthians e Flamengo. Agora é importante a gente voltar um pouquinho do Corinthians do primeiro jogo e o Corinthians fez nessas partidas até chegar a esse duelo decisivo. O Corinthians, para você que nos acompanha no jogo de ida do Maracanã, ele veio com uma proposta de uma maneira geral um pouquinho diferente. Não em relação às suas linhas baixas, suas linhas foram baixas, mas ele veio com uma linha de 4, uma linha de 5 jogadores e somente um jogador aqui centralizado um pouquinho mais à frente, que nessa oportunidade foi o Jadson. E jogando sim com 2 jogadores de velocidade pelos lados, que seria o Cleison e o Romero. Então foram os jogadores que o Corinthians tinha para poder tentar chegar à frente e contando com esses 3 volantes aqui, um mais centralizado e 2 procurando ter mais saída. Passado esse jogo, tivemos umas 2 rodadas pelo Brasileiro e a diferença do Corinthians é que deixou de ter essa peça aqui para adiantar um jogador aqui e passar a ter, mais uma vez na sua organização ofensiva, um 4-3-3 na sua organização ofensiva e também, quando não tem a bola, 2 opções diferentes que o Corinthians apresentou. Ou aquelas duas famosas linhas de 4, ou um pouquinho mais ousado, digamos assim, adiantando um jogador aqui, adiantando o seguinte, no caso que é o Douglas normalmente, um Gabriel mais por trás, e fazendo um 4-1-4-1. Então a gente pode ver sim, o Corinthians por jogar em casa, de repente ter esse seu 4-1-4-1, tirar aquele terceiro volante de trás, jogar um jogador aqui de flutuação aqui na frente e passar a ter 3 jogadores de velocidade e mais a chegada desses 2 jogadores aqui. Mas lembrando que o Corinthians tem no seu DNA um time de transição. Excetuando o Jadson, todos os outros jogadores que jogam nesse setor do Corinthians vão ser jogadores de dar velocidade ao jogo. Então é bem possível que o Corinthians não seja um time de muita posse de bola, mas um time que tentará, diferente do Maracanã, subir suas linhas, porém se utilizando de bastante transições. Caio, você é técnico de futebol, enquanto você vai agora posicionando aí esse Flamengo, né? E a pergunta que eu te faço é a seguinte, né? O empate diante do Internacional deixou muita gente até otimista, satisfeita pela maneira como o Corinthians jogou. O Jair Ventura não descarta repetir essa mesma formação que jogou contra o Inter nesse último final de semana pelo Brasileiro para encarar o Flamengo, tanto na maneira de jogar quanto na repetição das peças. Primeira pergunta, esse Corinthians já tem a cara do Jair Ventura, já que ele está trocando pneu aí com o carro andando e tentando dar um pouco da cara dele, e pode surtir efeito para buscar uma classificação, repetir essa maneira de jogar contra o Internacional, Caio? Eu creio que ele repetirá, até porque, eu não estou falando de conquista, mas de forma de ver o jogo, a cara do Jair é muito parecida com a cara do Corinthians. Então ele está buscando sim o melhor encaixe de peças dentro dessa proposta de jogo do Corinthians, é o modelo de jogo que o Corinthians já adota há algum tempo, e a forma do Jair ver futebol. E aí a gente enxerga um Corinthians, né, que, lógico, ele não propõe tanto jogo, mas ele está tentando aos poucos jogar com jogadores de muita velocidade nessas 3 posições de frente aqui e rotação, para dificultar a marcação do adversário. E falando do Flamengo, Felipe, o Flamengo eu já vejo que é um Flamengo ao longo de toda a temporada com esse atual treinador, o Maurício Barbieri, a gente não vê no Maurício alguém que mude muito de estratégia conforme seu adversário. Ele tem um plano de jogo estabelecido, seja como mandante ou seja como visitante. Então é provável que mais uma vez a gente veja um Flamengo sem a bola num 4-1-4-1, né, como a gente postou aqui agora. Uma linha que é o pessoal de vermelho. O pessoal de vermelho, uma linha de 4, um jogador mais outra linha de 4 e esse jogador, para quê? Para tentar já dificultar a vida da primeira linha adversária e ter a posse de bola, e no momento dessa posse de bola, né, o Flamengo ter o seu 4-3-3. Mas aí, o que a gente está enxergando no Flamengo ao longo desses últimos jogos? Não uma mudança de sistema, mas uma busca de melhor encaixe enquanto jogadores.
O Flamengo ele vem ao longo dos seus jogos tendo mais a bola, porém ele não traz muitas dificuldades para o adversário, não cria chances reais de gol. Então a gente teve um Flamengo na temporada com o Paquetá, que começou jogando na frente, depois veio fazer esse segundo homem aqui. Nesse momento, o que a gente acha? Que o Paquetá já pode ser mais um jogador desse de frente, o Vitinho, né, até o presente momento, a contratação mais cara do Flamengo ainda não se readaptou ao futebol brasileiro. Então, se a gente pega o último jogo do Flamengo, né, com o Ilharão fazendo um bom jogo também, eu creio, de repente, num coejar com o Ilharão aqui, a volta do Diego, que estava suspenso no Brasileiro e é um jogador importante para o Flamengo, o Everton Ribeiro continuando sendo de cara e a gente podendo ter o Paquetá, mais uma vez, nessa linha de frente com um centroavante de área. Ou, por que não, o Paquetá, que tem mais mobilidade e também é um jogador muito bom no jogo aéreo, o Paquetá passar a ser esse cara aqui e o Flamengo vir com o Vitinho, Matheus Sávio ou qualquer outro jogador fazendo pelo lado. Resumindo, um Flamengo que tentará ser o mesmo, esse é o perfil do seu treinador. Linhas altas, ter a bola, mas que busca um melhor encaixe para ser mais eficaz. E um Corinthians também, que está buscando a sua identidade com esse novo treinador, mas com jogadores de velocidade na frente, propondo um jogo de transição. Fica fácil entender quando o Caio começa a explicar, né, uma linguagem bem popular. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: o Maurício Barbieri entrou no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro muito pressionado. Venceu o Atlético Mineiro, um resultado que embolou mais ainda ali a parte de cima da tabela do Brasileiro. Pode-se dizer que ganhou um respiro. Esse jogo da Copa do Brasil, se não garantir classificação, Barbieri pode correr riscos no cargo, na tua opinião, Caio? Ficará mais pressionada ainda, é o perfil do futebol brasileiro, né? É resultado, infelizmente. Mas ainda assim, como o Flamengo hoje está a 3 pontos de uma possível liderança do Campeonato Brasileiro e vive também uma situação política de eleição, eu creio que essa diretoria, né, segurará o Barbieri até a reta final do Campeonato Brasileiro. Pois é, então vamos aguardar o que pode acontecer nesse clássico do futebol brasileiro. Lembrando, no jogo de ida, 0-0. Não temos gol qualificado mais na Copa do Brasil. Portanto, um novo empate, independente dele qual seja, leva a decisão para os pênaltis. Se o Corinthians conseguir a vitória, chega a decisão. Se o Flamengo conseguir a vitória, garante a classificação jogando na capital paulista. Caio Couto, parabéns, meu amigo. Vamos que vamos, Felipe. Mais uma vez, e fica aí a nossa torcida para que você possa continuar se inscrevendo, dando os seus likes e apoiando a gente para que a gente possa sempre trazer um conteúdo de qualidade. Aquele abraço.